Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus esteja no teu coração. Espero que todos vocês estejam bem, que estejam aí firmes, cabeça erguida e lutando no dia de hoje. Para nós resta isso, todos os dias lutarmos por esta vida. Nós temos que lutar contra o mal o tempo todo. Nós temos que lutar para que possamos viver um dia de felicidade. Aquele que já tem sabedoria sabe que não existe felicidade sem estar ligado a Deus. Não tem como. E quando eu falo ligado a Deus, eu falo Deus verdadeiro. O Deus que criou o céu, a terra, o mar e todas as criaturas. Esse Deus que criou tão perfeito, ele criou tudo dependendo uma coisa, dependendo da outra. Tudo assim em sintonia. Ele criou o homem dependente, muitas vezes do próprio homem, dependente da natureza, dependente da terra, dependente do ar, dependente da água, mas acima de tudo, dependente de Deus. Porque sem Deus, você pode ter a água, pode ter o alimento da terra, pode ter as belezas que estão na terra para contemplar, mas dentro de ti sempre haverá assim um vazio a ser preenchido por uma vida espiritual que só se obtém acreditando em Deus. Há muitos deuses, há muitas formas de se cultuar os deuses. Cada um escolhe um caminho, cada povo escolhe um caminho. E dentre o nosso povo, o povo que se autodenomina cristão ou evangélico, existem muitos deuses. Há deuses variados. Numa igreja tem um Deus que aceita algumas coisas e não aceita outras. Você vai numa outra igreja, lá o Deus aceita algumas coisas que aquela outra igreja não aceita. Em contrapartida, aceita muitas coisas que a outra não aceita. E por aí você vai vendo que o homem cria vários deuses, né? E o sistema evangélico ele tem vários deuses. Eles querem dizer que é o mesmo. Não, mas não é o mesmo. Se você for analisar o perfil do Deus de cada igreja, você vai ver que o Deus que está falando com a liderança daquela igreja é um Deus diferente, um do outro. Nós temos o Deus da Testemunha de Jeová, que fala coisas completamente diferentes. O Deus dos Mormons, que também fala, exige e permite coisas diferentes. O Deus da Igreja Católica. Mas aí, de repente, da Igreja Católica começou a sair várias igrejas porque não aceitavam aquele Deus e se achegaram a um outro Deus. Tem o Deus da congregação. Esse daí, então, é um Deus em particular. Mas existe só um Deus, o verdadeiro, o que criou os céus e a terra verdadeiramente, e aquele Deus que, através de Jesus Cristo, ele trouxe de forma definitiva a essência da sua mensagem, que era o amor, o perdão acima de tudo. Jesus ensina de uma forma assim tão perfeita
que o perdão é o princípio de toda boa intenção. O perdão, ele abre portas. Poderia-se dizer até que o perdão é uma forma de Cristo se mostrar. Você, vendo o perdão sendo exercitado, executado, você vê Cristo. Ali sim você vê Cristo se materializando através de uma ação sincera dentro do coração. Porque esse perdão da boca para fora, isso não é perdão, isso aí é hipocrisia pura. Eu estou falando do perdão, quando você perdoa. Quando você vai avaliar uma situação, seja com um ente querido, né? Um filho, uma filha, uma mãe, um pai, parentes. Principalmente os parentes que dão muito trabalho para a gente, né? Porque eles vivem muito perto. Só não dá trabalho para nós, meus irmãos, minhas irmãs, quem vive muito longe, muito longe. Por isso que tem muito genro que fala, sogra boa minha, mas ela mora a 1000 quilômetros de mim, então eles têm uma relação muito boa. Mas quando mora muito perto, costuma dar problema. Mas não é sogra, não. É sogra, sogro, mãe, pai, filho, irmão, cunhado. Qualquer pessoa que conviver muito próximo de você vai ter algum atrito, vai ter algum problema. E para você se dar bem com essas pessoas, tem que haver o perdão. Você tem que relevar e tem que perdoar. E o perdão passa pela compreensão da natureza humana, passa por você entender que nem todos têm a mesma condição, a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade de entendimento, a mesma profundidade espiritual. As pessoas são diferentes. Então, o julgamento em relação às pessoas, ele não pode se basear numa lei, como a lei do homem, né? Roubou, vai preso. Quer dizer, o homem, se for rico, roubou, tem uma doença, né? Me fugiu o nome agora. Mas se o pobre morre, rouba, ele vai preso. Mas, assim, é uma coisa assim prática, né? Mas no julgamento de Deus, não. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é um universo. Cada um deverá ser julgado de uma maneira diferente, avaliando de todas as formas, com paciência, com calma, a natureza de cada um, a capacidade de cada um, o entendimento de cada um, a vida de cada um, não é verdade? É um julgamento que, para você exercer, você tem que ter Deus no teu coração. Porque o julgamento de Deus, ele é perfeito. O julgamento de Deus, ele é assim, sem pressa. Não é como o do homem, não. Você e eu, nós julgamos precipitadamente. Nós olhamos e já julgamos. Deus não. Deus, ele é longânimo. Ele primeiro está perdoando, para depois avaliar cada situação e julgar com uma justiça reta, linda, maravilhosa. E nós temos que aprender de Deus, né, meus irmãos, minhas irmãs? Nós não estamos aqui para jogar conversa fora, não. Nós temos que aprender de Deus, porque através de Deus é que virá o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Através de Deus, o tolo virá sábio. Porque muitas vezes tem pessoas bancando o tolo por falta de conhecimento. Mas quando vem o conhecimento divino, você passa a ser um sábio, porque a sabedoria provém de Deus. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Basicamente, nós temos que ter o perdão dentro do nosso coração. Nós temos que trilhar o caminho do bem, independente desses vários deuses que os homens criam. Não, sai fora disso.
Deus é assim, Deus assado, Deus quer isso, Deus não quer aquilo. Besteira. Sai disso, meu irmão, minha irmã. O Senhor tem dado aqui de buscar para vocês a essência da Bíblia. Não é uma essência para muitos, é uma essência para poucos. Muitos estão atrás dos falsos pastores. Como eles arregimentam assim aquela multidão que vão atrás deles. Porque estão pregando um evangelho fraco, um evangelho fácil, um evangelho que qualquer um pode praticar. Continuam nas suas mazelas, nas suas maldades, nas suas falcatruas, mas tão somente param aquele momento para ouvir aquele evangelho que adoça, né, o paladar, que cai bem aos ouvidos, porque é um evangelho fácil, que abençoa aqui, abençoa ali, você é forte aqui, você é mais que vencedor aqui e tal. Ah, meu irmão, minha irmã, busquemos a verdadeira palavra e vamos viver em comunhão com Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, onde nós vamos chegar hoje com a mensagem? Nós vamos ler, aproveitar que as Escrituras têm ali muito tesouro para ser tirado. Não é o baú, né? O nosso baú espiritual, onde você tira e se tiver sabedoria, você vai dar o valor à pedra preciosa que sai de lá. Nós não podemos abrir o baú espiritual como os porcos que não dão valor ao que tem valor. Então eles vão chafurdar buscando comida, buscando algo que se alimenta assim, porque a fome dele é voraz, e vão jogando as coisas espalhadas. Não, não pode ser assim. Nós temos que buscar com cuidado, com sabedoria que vem do céu. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos ler hoje o livro de Salmos, o extenso livro de Salmos, mas hoje nós vamos começar no capítulo 1, para buscar aqui um ensinamento de Deus, para mim, para você, para todos nós. O livro de Salmo, capítulo 1, ele diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Então, meu irmão, minha irmã, já vai aprendendo aí. Felizes e bem-aventurados são os que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Se você sabe discernir entre o bom e o mal, então você sabe de quem você não deve receber conselho. Não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Se tem alguém que não quer saber de Deus, meu irmão, minha irmã, e quando eu falo de Deus, é o Deus da misericórdia, é o Deus da bondade, o Deus da caridade, o Deus de Cristo. É esse Deus. Não estou falando dos deuses de igreja, não. Deus da igreja é fácil. Ele atende às necessidades de um determinado grupo. Tanto é que nós já estávamos falando aqui. Cada igreja tem seu Deus. E esses deuses não conversam entre si. Porque não há acordo. Eles não juntam o povo numa só igreja. Por quê? Porque entre esses deuses não há acordo, eles não conversam entre si. Mas eles não são Deus de verdade. O Deus de verdade fala aqui, exatamente isso aqui. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. A lei do Senhor é essa, que você faça misericórdia, que você julgue com justiça, que você perdoe. Perdoe, perdoe, perdoe 70 vezes 7. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira do riacho. Elas dão frutas no tempo certo. E as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Entendeu, meu irmão, minha irmã? As coisas não estão dando certo na tua vida?
talvez você não esteja no caminho certo, né? Talvez você não esteja meditando na lei do Senhor dia e noite. E a lei do Senhor, eu volto a repetir, é a misericórdia, a bondade, a justiça reta, o perdão. Em suma, a caridade. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós somos obrigados a conviver com as pessoas más. As pessoas que passam a perna em você, que te enganam, que pedem emprestado e não quer pagar, que te calunia, que leva a dissensão, guerra entre as pessoas, não é verdade? Que vive criando intriga. Essas pessoas são maus. Hoje, no nosso corpo de carne, nós somos obrigados a conviver com essas pessoas. Mas o Senhor, nosso Deus, já está dizendo aqui, através do livro de Salmo, que eles são como palhas e serão queimados. Ficarão separados do que obedecem a Deus. Meu irmão, minha irmã, continua nesse caminho aí. Obedece a Deus. Anda nos caminhos do Senhor. E esses maus serão separados de nós. Tenha plena certeza. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. O fim dos maus são a desgraça e a morte. Aos maus está reservado esta sorte. Mas você, meu irmão, minha irmã, está reservado a vida e a benção do Senhor. O Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Meu irmão, minha irmã, tenha plena certeza que você andando no caminho do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, o Senhor estará abençoando você, conduzindo você, como diz o Salmo, por pastos verdejantes, por caminhos tranquilos, por sombras que te protegem do sol. Bendito é o nome santo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje eu senti dentro do meu coração a necessidade de passar esta mensagem. Salmos, capítulo 1. Esta é a palavra que o Senhor nos preparou, a mensagem que o Senhor nos preparou para o dia de hoje. A próxima virá quando o Senhor bem determinar pelo Espírito Santo, porque assim deve ser, né, meu irmão, minha irmã? Estamos vigiando, não tirando de nós a palavra, mas buscando do alto do céu, pelo Espírito Santo, algo que seja verdadeiramente palavra de vida eterna, que seja água da fonte que nunca seca, a água da fonte de quem bebe nunca mais terá a sede da água comum, mas estará vivo na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, que o nome de Deus, o nosso Deus verdadeiro, seja louvado e glorificado na nossa vida, e que possamos estar sempre na comunhão com o Espírito Santo, e guardando em nosso ser e nosso coração a viva palavra do Senhor, a essência da palavra do Senhor, e ela é a misericórdia, a bondade, a retidão, a justiça justa e, acima de tudo, o perdão. Me despeço de vocês. Orem por mim, meus irmãos, e eu estarei orando por vocês. Oremos um pelos outros. E que possamos sempre estar congregando um com os outros em espírito. Porque é assim que nós estamos, em espírito e verdade. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.